Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do meu canal. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou trazer para vocês algo sensacional, que é o comentário da prova do concurso do Banco do Brasil. O último concurso agora, eu vou comentar um pouquinho uma das provas que nós tivemos ali. Então o que eu fiz? Recortei as questões aqui e vou comentar o gabarito, vou trazer o texto para você, vou falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa, tá bem? Dessa vez, em redação, nós tivemos uma inovação muito interessante, vários temas distintos, isso foi muito legal. Vamos então falar sobre esses assuntos aí. Olha lá. Primeiro, privacidade digital. Quais são os limites? Façamos a leitura. Atualmente, somos mais de 126,4 milhões de brasileiros usuários de internet, representando cerca de 69,8% da população com 10 anos ou mais. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico, uma vez na rede, a informação está registrada para sempre. Deixamos rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência para os usuários. Vale lembrar, por exemplo, que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y, mas sim ao modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Independentemente da demanda de armazenamento de dados de clientes, as organizações têm um universo de dados institucionais que precisam ser salvaguardados. Estamos diante de uma realidade já configurada. A coleta de informações da internet não para, esse é um caminho sem volta. Agora, a questão é, nós, clientes, estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser. O conteúdo é realmente do usuário? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Daí a importância da conscientização. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informações e conteúdo técnico sobre o tema. Às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Vivemos em uma época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou de ser algo confiável e cabe a cada um de nós aprender a ler isso e se proteger. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível. É fato que ela não é segura. A questão então é como usá-la de maneira mais inteligente e contribuir para fortalecer a privacidade digital? Essa é uma causa comum a todos os usuários da rede. O texto desta prova foi um texto bem fácil, certo? Bem tranquilo, a leitura foi fácil. Vamos então agora às questões. Vamos à primeira. Um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é quase utópico aparece em qual dessas frases vai ser a afirmativa correta? A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y. Bem, isso não justifica o quase utópico.
né? Utópico é quase impossível, certo? Quase um sonho. Então eliminamos a letra A. A letra B. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Mas isso não diz respeito a ser utópico pensar em privacidade digital. A letra C. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Esta letra C, sim, ela justifica o fato de você não ter mais a detenção de posse do conteúdo, significa que falar em privacidade digital é quase um sonho, é quase uma utopia. É a letra C, justificadinha. Letra D. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informação e conteúdo técnico sobre o tema, mas nessa frase ele não diz qual tema é especificamente. Letra E. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível. Este também não faz menção ao fato de ser quase utópico, né, o pensar em privacidade digital. Questão número 1, letra C. Questão de número 2. Depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, o texto desenvolve a ideia de que, vamos lá, a maior parte dos usuários no mundo acessa a internet por meio de smartphone. Isso está errado. Por quê? Eu quero que você preste atenção. Apesar de essa informação ser verdadeira, ele fala, depois de questionar se o conteúdo é de propriedade do usuário, ele desenvolve qual a ideia? Então você vem para o texto. Aqui ele mostra para nós que a maior parte usa no smartphone. Ou seja, essa é a primeira parte. Ele começa a questionar a privacidade digital aqui na segunda parte. Então não é depois, certo? A discussão que ele começa a fazer vai se iniciar a partir do parágrafo de número 3. Então vamos voltar à questão. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para as empresas. Vamos lá. Veja só. Depois de falar sobre isso, a segurança da informação está aqui no item 5. Nós então temos que ver do que ele está falando para nós sobre o item 3 e sobre o item 4. Tá? Ele está falando aqui, endereço de e-mail para ser rastreado, certo? Está falando política de privacidade, certo? Então vamos tomar cuidado. Ele inicia uma discussão ali, mas que não é essa necessariamente. C. As empresas e os provedores conseguem rastrear usuários por meio de endereços de e-mail. Beleza, mas essa ainda não é necessariamente o desenvolvimento da ideia. Vamos adiante. As organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital. E letra E, as pessoas deixam rastros na internet que podem ser descobertos a qualquer momento. Tá, então, o que a banca queria aqui? Que você entendesse qual era a tese do texto. Por quê, professor? Porque perceba, ele fala sobre a necessidade de consciência na utilização. Beleza? A consciência da utilização. E aí ele diz o seguinte, que é necessário que as plataformas ajudem o indivíduo nesse caso. As organizações devem conscientizar os clientes, tá? É essa a ideia. Então, primeiro, ele questiona se existe, tá, a propriedade do usuário e depois ele começa a desenvolver a ideia. Como ele faz isso? Ele vai trazendo vários dados para dizer que é papel das organizações conscientizar os seus clientes. Então, a resposta que foi trazida pela banca foi a letra D, certo? A letra D. Mas agora, vamos conversar sobre isso, porque, a meu ver, nós podemos tentar, de alguma maneira, questionar as outras alternativas. Vamos pensar, por exemplo, no caso da letra B, a segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para as empresas. Você volta para o texto. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Essa frase está no texto,
certo? Ela está no texto e isso é desenvolvido aqui. Então, eu posso dizer que, tá? Eu posso dizer que depois de falar isso, o texto desenvolve essa ideia também, certo? Veja, ele diz aqui, ó, ela é importante inclusive para trazer mais clareza e consciência para os usuários. Vale lembrar que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Infelizmente, basta ter endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. A questão não se resume somente às políticas de privacidade, mas ao modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando sua proteção de dados. Então, a única forma de a banca justificar que depois deste item, o item conscientização é o item desenvolvido, é se ela se valer desta frase aqui, ó. Certo? Somente se ela se valer desta frase, porque as outras informações estão no texto. Na minha opinião, o comando dessa questão não foi muito bem desenvolvido. Se ele tivesse falado qual é a tese do texto, né? Qual é o debate principal, ficaria mais difícil questionar o gabarito. Mas vamos lá. Se você errou a questão de número 2, talvez você pode dizer que haveria necessidade de tentar anular essa questão, porque o fato de tanto a letra B, quanto a letra C, quanto a letra E possuírem lastro no texto, e isso dificultar o julgamento objetivo, porque a questão tem um comando mal redigido, certo? Então eu achei que essa questão de número 2 não está errada, mas ela abriu brecha para um questionamento por parte dos candidatos que se sentiram prejudicados. Vamos para número 3. O trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião do autor é essa que é uma questão muito mais tranquila. Perceba que nós temos aqui, ó, palavras terminadas em mente, na estrutura de natureza adverbial, certo? Atualmente da noção de tempo. Infelizmente indica a opinião. Quando alguém fala infelizmente a respeito de alguma coisa, ela faz um juízo de valor sobre um assunto. Paulatinamente dá a ideia de frequência, pouco a pouco. Independentemente dá uma noção de exclusão aqui. E permanentemente dá uma ideia de modo ou tempo a depender do contexto. A única que reflete opinião é a letra B. Expressões como felizmente, infelizmente, ainda bem, são expressões notadamente opinativas, certo? Se você fez o meu curso, você saber responder essa com tranquilidade. 4. No trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes elas não sabem quais são os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa a noção de, isso aqui foi retirado do texto. E essa é a ideia que é desenvolvida lá da questão 2, certo? Eles podem tentar justificar dizendo que essa é a tese do texto. Mas vamos nos concentrar nesta questão agora. Ele falou da expressão já que. A expressão já que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, causal. Ela dá a ideia de causa, ou como na questão está dito aqui, causalidade. Se você leu a tabela de conjunções ou se você assistiu a minha aula sobre conjunções, você acertou essa questão. Não há erro, já que é a locução conjuntiva principal que demarca a noção de causa. Número 5. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em... Vamos ver, na letra A diz que a palavra isso está retomando rede mundial, no primeiro parágrafo. Eu já sei que está errado porque eu lembro do texto, né? Fazem isso. O que é o fazem isso? Usam a rede mundial. Fazem isso quer dizer, fazem uso da rede mundial. Então já sabemos aqui que a letra A está errada. Letra B. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza. No terceiro parágrafo está dizendo que retoma exposição.
ela. Ela está retomando a discussão que precisa ser feita, tá? Então já eliminamos a letra B também. C. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê a partir do momento, parágrafo 7 diz que toma redes sociais. Vamos ver, tá? Isso porque, isso o quê? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito provavelmente não. Não o quê? O que o conteúdo é realmente do usuário? Se nós considerarmos, muito provavelmente não. Tá, então ele não está retomando redes sociais. Ele está retomando o fato de o conteúdo não ser realmente do usuário. Tá? Então aqui eliminamos. Letra D. A partir do momento em que o usuário é postado, ele faz parte da rede e não mais do usuário. Está dizendo que retoma momento. Este ele no parágrafo 7. Claro que não. Só para retomar aqui, ó. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede. Ele está retomando conteúdo e não momento. Muito bem. Já matamos aqui, já vamos saber que é a letra E. É fato que ela não é segura. Então, como a questão... Então, é como usá-la de maneira mais inteligente, parágrafo 9, internet. Vejamos aqui, parágrafo 9, vivemos numa época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Muito bem. Tá, precisamos ter consciência, senso crítico, cuidado para levar a internet a um outro nível. É fato que ela não é segura. Ela quem? A internet. Essa aqui está muito tranquila. Resposta, letra E. Que assunto era esse, Pablo? Assunto de retomada pronominal. Muito bem. No trecho, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor se ele assim quiser. A forma verbal destacada expressa a noção de que? Ó, é só você olhar o poderia aqui. Poderia é um verbo conjugado no que a gente chama de futuro do pretérito. O verbo conjugado no futuro do pretérito sempre traz uma ideia de hipótese, né? Hipótese. Tanto que está até numa interrogação aqui, ó. Eu não sei, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor? Isso é uma hipótese. Não é dever, não é certeza, nem obrigação, nem necessidade. Também, velho, se você respondesse A, D e E, você tá maluco, né? Porque as três são a mesma coisa. Então a única possível resposta, letra C. Joia, matamos aqui a questão 6. Número 7. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em... concordância verbal. Veja só, ele está pedindo para você observar o verbo associado à palavra ser. Aqui, para eu te explicar de um jeito bem simples, tá? Você está entre uma partícula apassivadora, basicamente de um lado, e do outro lado, um índice de indeterminação do sujeito. Para você entender, vai ser partícula apassivadora se você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo mais a palavra ser. Nesse caso, o verbo tem que concordar com o sujeito paciente, que na maior parte dos casos está à frente do se. É só você encontrar. Se você tiver índice de indeterminação do sujeito, isso acontece com verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto com a palavra se. Só que nesse caso, essa palavra se vai ser índice de indeterminação do sujeito e estes verbos devem ficar no singular. Eu falei sobre isso no meu curso de língua portuguesa para o concurso do Banco do Brasil. Vamos lá então. Letra A. Analisaram-se durante semanas o comportamento. Vai devagar. Analisar é transitivo direto? É. Então isso é uma partícula passivadora? É. Agora eu elimino o durante 10 anos, por quê, Pablão? Tá entre vírgulas, ó. Isso é uma expressão de tempo só. Durante semanas, perdão. E aí vem o comportamento. O comportamento é o sujeito e ele está no singular. O verbo está no plural. Errado. Deveria ser analisou-se, certo? Analisou-se o comportamento foi analisado. O sujeito no singular, verbo deve estar no singular. Letra A, errada.
Letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Tá, vamos observar aqui. Quem constata, constata algo, é transitivo direto. O C, partícula passivadora. Fácil. O que veio depois? Inúmeras situações. Constataram-se inúmeras situações. Inúmeras situações foram constatadas. O sujeito está no plural, certo? O verbo está no plural, tudo muito lindo. Resposta, letra B, certo? Então matamos essa aqui. Letra C. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações. Parou. Você viu que tem um A aqui? Este A é preposição. O verbo foi empregado como verbo transitivo indireto. E o que foi que eu te falei? Se o verbo for transitivo indireto mais palavra ser, devemos deixar no singular obrigatoriamente. Então matamos aqui. Letra D. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversa a maior responsabilidade. O atribuir é um verbo bitransitivo, só que aconteceu o seguinte, aqui esse aos aplicativos de conversas é o objeto indireto. A maior responsabilidade, esse termo é o sujeito, só que ele está no singular, né? Ó, responsabilidade. Então tinha que ser no singular, atribui-se. Muito bem? Letra E. Com base em dados estatísticos, estimam-se. Opa, pera lá. Estimam-se que jovens. Tudo bem que estimar é um verbo transitivo direto. Só que o que está vindo aqui depois é o sujeito. E cuidado, meu querido, o sujeito está começando com a palavra que, com uma conjunção subordinativa integrante. Significa, meu aluno amado, que isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, um sujeito oracional. Quando o sujeito for oracional, seu verbo deve estar no singular, deveria ser estima-se que. Resposta, letra B. Essa é uma questão de análise sintática e concordância. Por isso essa questão deu trabalho para o candidato. Tudo bem? Vamos adiante aqui. Na número 8. O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen, segundo o vocábulo ortográfico da língua portuguesa, é. Então aqui, eu já sei que a letra A está errada. Por quê, professor? Tá? Eu sei que está errada porque se eu tenho o prefixo terminando com vogal diferente do termo posterior, eu não vou usar hífen e vou escrever tudo junto, extraescolar, tipo infraestrutura, é o mesmo caso, tudo junto sem hífen, tá? Então já eliminaria a letra A pelo erro que nós vimos ali em primeiro lugar. Tudo bem? Jóia até aqui, tá fácil, tá bem tranquilo, tá bom? Então, vamos observar aqui as demais alternativas. Na letra B, bem educado está corretamente colocado com hífen, né? Quando bem for prefixo seguido de vogal, o hífen está corretinho. Agora, vagalume possui hífen porque é uma palavra composta, tá? Tem que ser colocado com hífen, assim, ó. Vagalume, substantivo composto. Tudo bem? Muito bem. Vamos pegar o próximo caso ali, ó, o caso de porta-retratos, tá? Em porta-retratos, o que você tem na frase? Só para te explicar de um jeito muito simples. Eu tenho um substantivo composto, tá? Como é um substantivo composto, eu tenho que colocar o hífen entre esses dois elementos, tá? É um substantivo composto por um verbo mais um substantivo. Então aqui já eliminamos também. Tranquilo? Muito bem. Arco-íris depois, tá? Vamos pegar ali a análise da palavra arco-íris. Ela é uma palavra hifenizada. Ela recebe esse hífenzinho aqui. Tá bonito. Isso tá bem tranquilo. Agora nós precisamos observar o caso de contra-regra, certo? Contra-regra entrou no caso do substantivo que perdeu o hífen. Por quê?
prefixo termina em vogal e a palavra posterior começa com R. Você tem que duplicar. Então fica contra-regra. Igual a palavra contra-razões. Você precisa escrever com 2 R's, tudo bem? Contra-regra. Subutilizar dessa forma, tá? Você escreve sem hífen, tá? É subutilizar mesmo, tranquilo? Sem subutilizar, subutilizada, é dessa forma. Você escreve sem hífen. E subreitor, como a palavra posterior começa com R, para conservar o som do B, você vai usar o hífen, para não falar subreitor, tá? Deixar subreitor, você deixa dessa maneira. Resposta letra E. Na minha opinião, essa foi a questão mais difícil da prova, porque envolve acordo ortográfico, tá? E dá trabalho para o candidato. 9. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em... Olha, a letra A tá fácil. Tem verbo aqui depois do A. Não pode colocar acento grave antes de verbo. Diante de ação, crase a marcação. Elimina. Letra B. O A está no singular e a palavra da frente está no plural. Existe um mandamento. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Tá errado. Depois, letra D. A realidade social. Você pode até pensar que rola acento grave, mas calma. Modificar, quem modifica, modifica alguma coisa. É verbo transitivo direto. Quer dizer que esse A aqui é só um artigo, não tem preposição ali. Em vez de realidade, coloca a palavra fato, para você ter ideia. Modificou o fato. Então é só um artigo, não existe preposição. Não há razão para colocar o acento grave. Agora veja, na letra D. Devido à importância de solucionar problemas. Troca a importância e coloca fato, só para você entender, ó. Se você trocar, você diria assim, devido ao fato. Quer dizer que o devido puxa a preposição. Aquilo que é devido a. Mas o artigo antes do substantivo importância coloca o acento grave, que é obrigatório. A resposta é a letra D. Por que nós não temos acento grave na letra E? O mesmo caso da letra B. O A está no singular e a palavra está no plural. Aqui é só a preposição, não tem artigo. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Muito bem. 10. Agora aqui, ó. O pronome destacado foi utilizado na posição correta. Isso aqui é colocação pronominal. Segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, em... Olha que tranquilo. Você vai olhar para a palavra e ver se tem um elemento que puxa ele para trás. Por exemplo, na qual é pronome relativo. Puxa o pronome para perto de si. Tinha que ser na qual se mostra. Na letra B, já é advérbio. O advérbio puxa o pronome para antes do verbo. Isso é obrigatório. Na letra C, ninguém, além de ser palavra negativa, é pronome indefinido. O pronome indefinido puxa o pronome oblíquo para antes de si. Depois, o sempre. Sempre é advérbio. O advérbio puxa o pronome para antes do verbo, tá? Cara, tava muito fácil justificar essa. Depois, quando a privacidade dos dados bancários é mantida, como nos garante as instituições, ficamos tranquilos. Como é uma conjunção. Conjunção subordinativa é fator de atração. Puxa o pronome para antes do verbo. A única que tem a colocação correta é a letra E. Somente essa, certo? E agora está comentada a nossa prova aqui do Banco do Brasil. Dava para você acertar as questões com tranquilidade se tivesse estudado no curso de língua portuguesa comigo, né? Beleza? Que bom! Então, agora é o seguinte, se você curtiu, você deixa o seu like, deixa o comentário, faça inscrição no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Um abraço, força guerreiro!